Paz do Senhor, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui estamos para juntos adorarmos e bendizermos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que, segundo as Escrituras, deu a sua vida para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados e para fazer de nós um povo seu, santo, zeloso e com boas obras. Esta é a petição e é o que está escrito na palavra de Deus no tocante à nossa salvação. Eu quero, nesta semana que Deus nos concede, poder mais uma vez falar aos vossos corações e alegrar em Deus e exultar com toda alegria e júbilo pela graça que nos é dada, pela força e pela sua misericórdia. Também pelos livramentos que o Senhor nosso Deus nos tem dado, tem nos guardado e nos livrado desta peste, deste mal que assola a terra e que vem trazendo o terror e apavorando a vida de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas hoje que estão afetadas, estão desesperadas, estão sem uma direção, perderam o foco. Mas eu quero aqui fazer uma leitura da palavra de Deus para que os irmãos venham meditá-la, para que os irmãos venham, segundo a orientação que o Espírito Santo nos dá e nos revela através da sua palavra. Eu quero que os irmãos meditem profundamente na palavra de Deus neste tempo. É um tempo que foi proporcionado para que a igreja do Senhor aqui na terra venha se levantar e venha ser uma trombeta nos quatro cantos da terra. São dias difíceis, são momentos históricos, mas Deus ainda está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que para nós, queridos irmãos, pareça que não há mais solução, que não há mais uma luz no fim do túnel. Mas a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite. Não importa a noite que estamos passando, irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que o momento requer de nós muita atenção. E nos chama a nossa atenção para esse momento. A noite é longa, mas com toda certeza, queridos irmãos, o dia clareará. O dia aparecerá. A luz da aurora brilhará. E os nossos corações, os vossos corações, queridos irmãos, sentirão novamente o esplendor e a realeza gloriosa da luz divina, da luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, para que os irmãos não percam os seus ânimos, para que os irmãos não desfaleçam nesses dias, busquemos a palavra de Deus, irmãos. Meditemos nela dia e noite. O nosso consolo, a nossa defesa, a nossa vitória, ela está na palavra de Deus. Vamos meditar o que a palavra de Deus nos diz neste momento. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7,
No versículo 7 está escrito assim, queridos irmãos. E eu vou ler até o versículo 12. Do versículo 7 ao versículo 12 do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, queridos irmãos? Estas são palavras de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, eu não vou prolongar e nem me estender no que a palavra de Deus já está nos dizendo, já está escrito. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que nós temos hoje, queridos irmãos, esta preciosidade, esta riqueza insondáveis, e tudo isso, queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus revela para nós, aos nossos corações, são tesouros, queridos irmãos, de valores imensuráveis, mais do que o ouro refinado no fogo, mais do que 1000 dias. Estar na presença do Todo-Poderoso vale mais. Apóstolo Pedro diz, queridos irmãos, que para Deus o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa. Aquilo que para mim, para você, para nós, está demorando de chegar, está muito longe de avistarmos, para Deus é como o dia de ontem, irmãos. Então não nos esqueçamos das promessas que Deus deixou para nós. Se verdadeiramente permanecermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e as suas palavras permanecer em nossos corações, e essa palavra aos nossos corações, queridos irmãos, ela for frutificada, ela for enraizada, e ela se multiplicar, com toda certeza, amados irmãos, nada nos abalará, nada nos afligirá. Ainda que o mar esteja com toda a sua braveza, ainda que as ondas do mar estejam rugindo, nada temeremos, amados irmãos, se estivermos alicerçados na palavra de Deus, na rocha verdadeira, na rocha eterna, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio a este mundo, criado por Ele,
para novamente trazer, uma vez por todas, a salvação a uma humanidade que foi corrompida e que foi destituída da presença do Todo-Poderoso. Nisto se manifesta, amados irmãos, o verdadeiro amor de Deus pelo homem. Nós lemos aqui, queridos irmãos, que nós, sendo homens maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos que nos pedem. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos que nos pedem, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Pai que estás nos céus, nos dará coisas esplêndidas, irmãos, se nós guardarmos e observarmos a sua palavra e permanecemos nela. Aqui está, queridos irmãos, o resumo para que a salvação de Deus ela venha se completar e ser completa na vida de todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não devemos somente crer, amados irmãos, de aparência, de palavras, mas nós devemos crer e a nossa fé ter acompanhamentos de obras, em verdade. De palavras, amados irmãos, não tem valor algum. A credibilidade do homem hoje, amados irmãos, é zero. Já não há mais confiança nas palavras. O homem perdeu toda a sua razão, toda a sua moralidade. A raça humana decaída, diz as Escrituras, amados irmãos, que ama mais as obras das trevas do que as obras da luz. É por isso que eles não vêm para a luz, para que as suas obras que são más não sejam manifestas. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, para que nós, queridos e amados irmãos, possamos também sermos luz neste mundo. É o que o Senhor Jesus diz na sua palavra e pede para os seus seguidores. Não adianta, amados irmãos, lutarmos. Não é com força, não é com violência, mas é pelo Espírito de Deus. Hoje estamos passando, amados irmãos, e enfrentando uma epidemia. Nós estamos passando um momento difícil, o Brasil está conturbado. Há uma grande hostes maligna, celestial aí, amados irmãos, sobre esta nação, pairando sobre esta nação brasileira, levando esse povo, amados irmãos, totalmente à destruição. O Brasil, queridos irmãos, é como a luz da aurora. Ele tem que se raiar, queridos irmãos. Deus tem grandes coisas para esta nação, mas a nação ainda está dormindo, a nação dormita. E isso faz com que, amados irmãos, estas hostes malignas dominem a nação. Se nós se colocarmos, amados irmãos, na posição que Deus quer, Deus pode intervir, Deus pode vir, amados irmãos, e mudar a situação da nação. Deus tem, amados irmãos, pressa. Deus quer mudar o rumo da nação brasileira. Deus tem motivos grandiosos, amados irmãos, para a nossa nação. Talvez você já esteja desiludido, talvez você já não esteja mais confiante, mas Deus ainda, queridos irmãos, está no controle.
ainda que tudo parece que não tem mais solução, mas Deus tem a solução, irmãos. Deus tem a solução. Daniel, o profeta, quando foi lançado nas covas, ali para muitos era o seu fim, porque leões famintos estavam ali dentro, a ponto de devorá-lo. Daniel não se intimidou com a presença dos leões famintos. Para Daniel, queridos irmãos, aquilo foi um abrigo, porque dali ele clamou a Deus Todo-Poderoso, ao Deus de seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do seu servo e veio, queridos irmãos, ao seu socorro. Tapou a boca dos leões, aquelas feras ficaram como um cordeirinho. Então, meus queridos irmãos, não desfaleça a vossa fé. Credes em Deus, credes no Senhor Jesus Cristo. A sua palavra permanece e permanecerá eternamente, irmãos. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Deus vos abençoe, queridos irmãos, e medite nesta palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 12. Eu não preciso falar mais, queridos irmãos, porque a palavra de Deus já falou tudo. Já está claro. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, amados irmãos, abrir-se-vos-á. Deus está esperando. Basta que você se levante e se posicione. E a resposta virá, queridos irmãos. Esta é a fé. Esta é a fé que excede, amados irmãos, todo o conhecimento humano. Que a ciência humana não entende. Que os filósofos, que os grandes não entendem. Foi aos humildes e aos pequenos, queridos irmãos, que Deus revelou as suas gloriosas riquezas. Não foi aos grandes, não foi aos sábios, não foi aos intelectos, mas foi aos pequenos e humildes. Então medite, queridos e amados irmãos, nesta palavra, para a edificação da vossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus vos abençoe, Deus vos guarde no seu amor, até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.